Glória a Deus. Você pode se assentar. Amém. Quero que você abra a tua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Quero compartilhar uma palavra contigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Hoje, querido, está sendo o nosso último culto antes do culto da virada, antes do final do ano. Amém? Nós não teremos cultos nos próximos domingos, por ser Natal e o outro por ser o dia 1º. Então nós teremos culto no dia 31 para o dia 1º, dia 31 às 10 horas da noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Capítulo 17 de 1 Reis diz assim: meu pai, todas as vezes a gente ia trabalhar na roça, o Francisco sabe muito bem o que eu vou falar. A gente ia trabalhar na roça, por exemplo, carpinar arroz ou carpir arroz. Hoje, tem toda uma tecnologia, mas na nossa época era plantado, então tinha a distância de uma, que a gente chamava de rua, fileira de arroz para outra. E quando a gente ia limpar, cada um de nós, com uma enxada, a gente ia numa fileira daquela, numa rua daquela, limpando, e a gente ia. Quando chegava no final do dia, que a gente já estava terminando de limpar, que a gente limpava a última, meu pai sempre falava o seguinte, ele falava assim: se a gente tivesse começado por essa, a gente já tinha terminado. Porque nós limpamos todas as outras para poder chegar nessa. Nós trabalhamos para poder chegar nessa. Nós ficamos o dia inteiro no sol para poder chegar nessa. É por causa dessa que nós trabalhamos. Amém? Querido, eu quero começar essa palavra dizendo para você que é por causa dessa palavra de hoje que você passou o ano inteiro buscando o Senhor. E essa palavra, olha, eu vou falar para você, eu trabalhei mais do que em qualquer outro, para outro culto esse ano, para que hoje as pessoas viessem, para que hoje você viesse, para que hoje ninguém perdesse esse culto. E eu divulguei esse culto como sendo o quê? Culto de celebração da graça. E tão certo quanto Deus vive, essa sempre e ainda continua sendo a minha intenção. Celebração de graça. Amém? Celebração de graça. O desejo do meu coração, tanto que era esse, querido, que hoje é meu aniversário de casamento. Eu ainda não dei parabéns para minha esposa pelo aniversário de casamento, de tanto que eu estou depositando não é minha esperança, é minha confiança no Senhor daquilo que Ele vai fazer hoje. Todos os anos, a gente sai nesse dia para a gente jantar juntos, só nós dois. E hoje nós decidimos que a gente ia vir para cá. Porque o que mantém o nosso casamento de pé merece ser celebrado, merece ser exaltado, glorificado. Amém? Por isso não fizemos conta disso. Amém ou não amém?
Não concordo com o senhor, pastor. Acho que o senhor está perdendo o seu tempo. Você que está perdendo o seu. Porque você quer fazer, querido, você quer negociar com aquilo que Deus te dá de mais precioso? Faça. Faça. Mas eu não faço isso. E eu quero compartilhar uma palavra contigo, que tão certo quanto Deus vive, eu ainda não vi. Eu vou ver agora. E Deus vai ministrar tanto em você quanto em mim. Capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse para quem? Abre tua Bíblia aí em nome de Jesus. Disse para quem? Mantenha a tua Bíblia aberta, porque é Deus falando contigo, amém? Disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Querido, você tem uma ideia de quanto esse culto está resistido? Está sendo transmitido. E apenas uma pessoa está assistindo. E as outras estão perguntando aonde que está o culto. Eu não sei. Está no grupo, está sendo transmitido no grupo. Mas não tem. No celular da minha esposa não está, no do Adriano não está. Está no seu, Denis? Também não. No da Maria Helena também não está. No seu tá, pastora? Também não. Não está, mas ele está sendo transmitido, tá ou não está? Está sendo transmitido. E a prova é que tem uma pessoa assistindo. O Rubens está assistindo. Então, mas o Rubens está assistindo. No mesmo link que eu mandei para todo mundo, ele está assistindo. Deus te ama, viu, Rubens? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para você, meu amado, hoje, eu quero que você preste bem atenção, porque essa palavra não é para mim, é para você. Amém? Ou seja, eu estou falando, ela é para você, não é para a pessoa que está do teu lado, é para você. Amém? Ela é para mim também. Verso 2 diz assim: Depois veio a ele quem? A Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está aonde? Diante do Jordão. Diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Estende tuas mãos sobre o teu povo e revela essa palavra, Senhor Deus, de forma que transforme cada coração aqui, conforme o teu querer, a tua vontade, para que cada um aqui, Senhor Deus, glorifique o teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Que caia por terra agora tudo aquilo que é contrário ao conhecimento da tua palavra. Se há algum sentimento ou pensamento, Senhor Deus, que insiste em nos roubar, que ele também seja repreendido. E eu declaro que os céus estão abertos sobre este lugar e que nós, Senhor, todos nós, somos livres para receber de Ti a ministração do Senhor através dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Querido, esse texto está dizendo que Elias, ele chegou diante do rei Acabe, e ele liberou algumas palavras, né? Ele profetizou ali. E ele disse para Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo o quê? Segundo a minha palavra. A palavra de quem? A palavra de Elias. Não a palavra de Deus, mas a palavra de Elias. Ele abriu a boca e profetizou. E essa profecia, querido, a maioria das vezes, né, tem muitos profetas, ele vai profetizar, e ele toma muito cuidado com as palavras que ele vai falar, e ele negocia com essas palavras, por quê? Para que ele não fale nada que lhe prejudique, para que ele não fale nada que vai lhe trazer algum tipo de sofrimento depois. E ele profetiza somente aquilo que vai lhe trazer benefício. Tal profeta não é de Deus. Tal profeta, se ele profetiza da parte do Senhor, tão certo quanto Deus vive, chegará um momento que ele não mais falará da parte do Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que Deus manda a gente falar, a gente tem que falar. A gente tem que abrir a boca e profetizar. Doa a quem doer. Mesmo que vá doer em mim, eu preciso abrir a minha boca e profetizar aquilo que Deus está mandando eu profetizar. E todas as vezes que eu faço isso, querido, é certo, vai doer em mim. Mas a palavra de Deus está nos mostrando através desse texto que ele se torna responsável pela nossa dor, pela dor do profeta. Ele se torna responsável pela palavra que o profeta está liberando, o efeito colateral que a palavra vai causar na vida do profeta. Então, Deus está mostrando que ele se torna responsável. Por quê? Porque na hora que ele abriu a boca, terminou de fechá-la, depois que ele disse que não choverá, não haverá chuva e não haverá orvalho sobre essa terra, por esses dias, por esses tempos, se não conforme a minha palavra, na hora que ele terminou de falar, Deus começa a falar com o profeta. E começa a trazer na vida dele algumas direções. Começa a mostrar para ele algumas coisas. Começa a mostrar para o profeta algumas coisas que Deus já fez. Começa a mostrar para o profeta algumas coisas que o Senhor ainda vai fazer. Começa a mostrar para o profeta que a bênção é a consequência do nosso comportamento em determinado momento. Começa a mostrar para o profeta que vale a pena a gente andar na presença dele, que vale a pena a gente servi-lo. Amém ou não amém? Então, quando a palavra do Senhor vem para Elias, no verso 3, a primeira coisa
que Deus fala para ele, falou assim, sai daqui. Sai daqui, Elias. Porque tem muito profeta que às vezes ele fala e ele acha, não, Deus é responsável por mim, eu vou ficar aqui, vou cruzar o braço, vou ficar aqui. Mas Deus diz, fala, sai daqui. Ele poderia pegar e falar, não, vou ficar aqui, Acabe vai querer me matar, Jezabel vai querer me matar, não, mas eu vou ficar aqui, e Deus vai me livrar. Mas Deus não diz isso, diz para ele o seguinte, vai-te daqui, sai daqui, vira e vai para o Oriente, e olha que coisa interessante, se esconde lá, não fica dando bandeira, não fica dando sorte para o azar. Elias não fica aparecendo na frente de Acabe, não fica levantando uma bandeira para Jezabel, não fica aparecendo para o povo, não, é para você ir para lá e se esconder, se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E a Bíblia diz que ele foi para esse ribeiro. Só que Deus pega e fala assim, olha, você vai para esse lugar, você vai ficar escondido, mas o que você vai fazer lá? O que eu vou fazer por você lá? Primeiro, você vai para esse ribeiro, porque você vai saciar a tua sede, você vai beber do Querite. Você vai beber da água do ribeiro. Porque enquanto você toma da água do ribeiro, Elias, Deus falando para ele, eu já conversei com os corvos. Ou seja, antes de Elias chegar para Acabe e dizer, não vai chover segundo a minha palavra, antes de Deus pegar e se manifestar para Elias para conversar com ele, ou enquanto Elias estava conversando com Acabe, Deus estava tendo uma conversa com os corvos. Deus já estava numa reunião com os corvos, já tinha chamado ele, vem cá, eu vou conversar com vocês, vem aqui, tenho uma missão para vocês. Eu preciso conversar com vocês, eu preciso de eu tenho um propósito para vocês cumprirem para mim. E aí Deus diz para Elias, né? Eu já ordenei, eu já conversei com os corvos, para que ali, aonde? Ali no Querite, ali te sustentem. Ali te sustentem. Deus fala para eles, para os corvos, antes mesmo de Elias vir falar para Acabe, conversar com Acabe, profetizar, Deus falou assim, olha, tem um dos meus filhos que vai profetizar, que vai ficar sem chuva durante 3 anos e meio, e ele vai ficar escondido no lago ou no ribeiro chamado Querite, e eu preciso que vocês estejam lá todos os dias, de manhã e de tarde, para poder alimentar o meu filho, para levar essa comida para eles. Você está entendendo? A profundidade. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para nós, quando Deus vê eu e você com a mão no arado, fazendo a obra dele, servindo ele, quando Deus olha para você lá na tua casa, limpando a casa ou ajudando a tua esposa, quando Deus olha para você e vê você lá no teu trabalho, vê você no trânsito, e ele alegre porque você está glorificando o nome dele, com a tua vida, vivendo em santidade. Deus sonda os teus pensamentos e vê que o teu pensamento está ocupado com coisa que presta. Deus olha para você no celular, mas você não está perdendo o teu tempo com coisa que não edifica. Deus olha para você e você não está rotando aquilo que você não comeu na internet. Deus olha você e vê que você está ali na internet, mas você não está tentando roubar a honra de outro, nem está tentando roubar a glória dele. Aí ele olha para você, ele se alegra e ele fala assim, eu vou te sustentar aonde você estiver. Aonde
você estiver sustentar, eu sou responsável por você. Deus olha para nós e Ele quer, sim, amados, Ele quer ver a gente fazendo, cumprindo a palavra dEle, obedecendo a palavra dEle. E ao obedecer a palavra dEle, Ele fica feliz. Por quê? Porque Ele diz assim, eu sou realmente o Deus dEle. Eu realmente sou o Deus dEle. Então Deus, Ele já ordenou os corvos que sustentasse ali. Aí a Bíblia vai dizer, o verso 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, e os corvos traziam o quê? Pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, queridos, quando a palavra do Senhor vem, Deus manda ele se esconder lá no Querite. O que é o ribeiro? Um ribeiro é apenas o quê? Um filete de água. É apenas um córrego. É apenas uma pequena nascente que não se sustenta. É só parar de chover que conta os dias, já seca. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que o ribeiro estava diante de quê? Estava diante do Rio Jordão. Estava diante do Rio Jordão. O ribeiro, e o ribeiro, como eu falei para você, é só um filete de água. Mas a palavra de Deus diz que o Jordão, ele era um rio. E esse rio, o povo não podia atravessar, tanto que Deus foi necessário pará-lo, abri-lo, para que o povo pudesse atravessar e herdar a terra que Deus havia prometido. Só que olha que coisa interessante, por que Deus manda ele ir para o ribeiro de Querite e não para o Jordão? Por que Deus não fala para ele, olha, você vai beber do Jordão ali, não vai secar nada. Pode durar até 30 anos, o negócio vai ter água, você pode beber ali. Mas Deus não fala nada para ele, fala, não, você vai se esconder lá junto ao Querite. Você vai lá para o ribeiro do Querite. Muitas vezes, amado, nós oramos, nós queremos, né, a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós recebemos a orientação de Deus para as nossas vidas, só que nós somos direcionados pelo Senhor para um ribeiro. Mas nós queremos o Jordão. Nós somos direcionados pelo Senhor para o Querite, mas nós queremos a abundância do Jordão. Né, pessoa, Deus tem uma promessa de prosperidade para ela, mas ela não aguenta esperar o tempo de Deus. O que ela faz? Ela começa a jogar no bicho, comprar MT Cap, Telecena, Mega da Virada, jogar em tudo quanto é tipo de loteria, fazer aposta, né? Porque está na moda agora apostar em futebol. Né? Eu vou fazer porque eu vou ganhar. Deus falou para ele, é para ficar no Querite, mas ele está se expondo aonde? Querendo o Jordão. Ele está buscando o Jordão. Amado, entenda uma coisa. O importante na bênção de Deus não é a quantidade, mas é a direção, é a palavra que Ele nos dá. Porque a palavra dele diz, né, Provérbios, se não me engano, capítulo 10, versículo 22, vai 22, 10, que diz assim, que o que enriquece é a bênção do Senhor, e não acrescenta o quê? Não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Então o que enriquece não é o Jordão, o que enriquece é o Querite. O que enriquece não é o rio caudaloso, o que enriquece é o ribeiro. Por quê? Porque é a direção que Deus deu. É a direção que Deus deu. Alguns dias atrás, pregando nesse altar aqui, eu disse, as pessoas estão
entendendo errado a bondade de Deus. Porque elas acham que a bondade de Deus, que Deus é bom somente quando dá as coisas para elas. Deus não te dá sapato para andar aonde Ele não quer que você vá. Deus não te dá roupa para você mostrar aquilo que você não é, em lugar algum. Mas o Querite estava ali diante do Jordão. Mas a palavra de Deus está afirmando aqui que Elias, ele permaneceu aonde? Ele permaneceu no Querite. É interessante que mais na frente, querido, lá no capítulo 19, um pouco mais na frente, não sei se precisar agora, depois a gente vê isso. Quando Deus manda ele voltar, é isso no capítulo 19, que manda ele ungir 2 reis e Eliseu no seu lugar. Eliseu começa a andar com ele. Aí quando está perto de Deus tomar Elias para si, Eliseu começa a andar até ele chegar, eles passam por vários lugares, até ele chegar em último lugar, que foi para atravessar o Jordão. Quem já viu essa palavra, já leu esse texto? E quando ele chegou diante do Jordão, o que ele faz? Ele pega a capa e, na minha Bíblia, na minha versão, fala feriu as águas. E ao ferir as águas com a sua capa, o que acontece com o Jordão? O Jordão se abre para ele passar. Amém? O Jordão se abriu. Entenda uma coisa, querido, por que o Jordão se abriu? Ah, pastor, porque ele era profeta, ele pegou a capa e bateu, tem um monte de gente pegando florzinha, pegando toalhinha. Tem um monte de gente pegando amuleto disso, amuleto daquilo, garrafinha disso, olhinho disso, pílula daquilo, vassoura, sabão em pó para limpar a casa, tijolinho. Não, porque vai abrir, é só ferir, é só colocar, tem que bater. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe por quê, querido? Porque o que Deus está nos mostrando hoje aqui nessa palavra é que sim, o Jordão se abriu quando Elias feriu as águas com a sua capa. Mas o Jordão só se abriu por quê? Porque o Jordão observou qual foi o comportamento dele quando Deus colocou ele para se saciar nas águas do Querite. E o Querite estava diante do Jordão, e mesmo tendo água com fartura, ele decidiu obedecer à direção que Deus havia dado, a palavra que Deus havia dado, e não correu para o Jordão, ele permaneceu no Querite alimentando. Ele permaneceu no Querite tomando água até que o Querite secou. Então, querido, quando uma bênção acontece conosco, ela não foi produzida naquele momento, ela não foi gerada naquele momento. Quando Deus te responde uma oração, ela não foi gerada ali. Quando Deus te responde, quando Deus te abençoa, querido, isso foi gerado lá atrás. Por quê? Como que foi gerado? Porque Deus faz você se comportar, por isso que Ele dá direção, meu amado. Por isso que Ele dá direção. É absurda a direção? É, mas Ele te deu a direção para ver como que você se comporta diante dessa direção. Porque se você obedecer essa direção, você está gerando a bênção para a tua vida, para a tua casa ali, naquele momento. Aí você fala, mas por que eu não recebi ali? Porque Deus sabe o tempo e a hora. O Deus sabe a hora que você vai precisar. Ele gera ali, o seu comportamento tem que ser de obediência ali, ainda que pareça que a água do Jordão aqui é mais, ainda que aqui é melhor. Você sabe qual é a coisa que o profeta mais detesta nessa vida? O profeta dá direção para alguém
e ver essa pessoa para quem ela deu a direção, andando na direção contrária, negociando com a obediência. Ainda bem diz assim, eu fiz assim porque eu achei melhor isso. Eu achei melhor assim. Sim, deu um lucro maior. Mas interessante, Saul foi lá para matar os amalequitas e trouxe os bois, e trouxe os carneiros, trouxe todo o gado e trouxe todo o ouro. E quando ele chega diante de Samuel, ele diz assim para Samuel: olha, o Senhor me deu essa direção, mas olha o que eu fiz, não é muito melhor do que a direção que eu recebi? Eu trouxe o gado para a gente fazer sacrifício para o Senhor, eu trouxe o ouro para a gente pegar e dar de oferta no altar do Senhor. Não é maravilhoso isso? E Samuel responde para ele, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. O Senhor tem tanto prazer em gordura de carneiro, ou que se obedeça a sua palavra. Melhor é o quê? Obedecer do quê? Do que sacrificar. Deus não está pedindo para você sacrifício de tolo. O que Deus está pedindo, o que é obediência? Obediência, Deus está falando, fica no Querite. Você está olhando para o Jordão, acha que tem mais, acha que vai ser mais feliz no Jordão, mas Deus sabe o que está fazendo, meu amado. Deus sabe o que está fazendo. No Querite tem pouco, você está seguro. No Querite tem pouco, mas você não passa fome. Por quê? Porque Deus, quando conversou com os corvos, não falou para eles: ó, vai lá no Jordão, vai lá, acha Elias em algum lugar e leva a bênção para ele. Não foi isso. O que Deus falou para os corvos é: olha, ele vai estar lá no lago do Querite, vocês vão lá de manhã e de tarde levar pão e carne para ele. Lá no Querite. Não, mas aí Elias achou que no Querite seria: eu vou lá para o Jordão, tem mais água, posso até tomar um banho mais demorado aqui. Vem os corvos de manhã e de tarde. Elias está lá no Jordão. Os corvos vêm no Querite. Os corvos não encontram Elias para obedecer a palavra de Deus, para cumprir o propósito, para cumprir a missão. O que os corvos fazem? Não deixa o pão e não deixa a carne, eles levam de volta. Você sabe por quê? Na minha Bíblia está escrito que Deus não dá pérola para porco. Deus não desperdiça, amado. Se tu não quer, você pode ter certeza que Deus vai dar para outro. Então veio para o Querite, não está aqui, vai embora. Mas todas as vezes que os corvos vieram no Querite, quem que eles encontraram lá? Encontraram Elias. E Elias foi alimentado ali. Foi alimentado. Mas pastor, tem uma coisa aí que eu não consigo entender. Talvez você já fez a mesma pergunta que eu já fiz. Por que Deus mandou corvos e não a pomba? Pombinha branca simboliza o Espírito Santo, pastor. Por que Deus não mandou um bem-te-vi? Uma águia, pastor. Por que Deus não mandou? Quem sabe por que Deus não mandou? Outro pássaro. Porque se Deus tivesse mandado outro pássaro, Elias tinha morrido de fome. Você sabe por quê? Porque só aguenta o tranco de uma seca pesada quem é corvo. Quem é pomba, vai embora. Quem é bem-te-vi, vai embora. Quem é beija-flor, vai embora. E você sabe qual que é o maior problema da igreja? É que falta corvo. Está cheio de bem-te-vi.
Está cheio de beija-flor. Está cheio de pombinha branca. Que Deus manda para o Querite, mas na hora que o trem começa a corre para o Jordão. Quando Deus fala, quando Deus se responsabiliza por você, Ele vai colocar alguém para poder trazer a tua bênção, e Ele vai te dar a garantia de que a tua bênção vai chegar. Por isso que Ele escolheu o corvo. Ele conversou com o corvo: olha, o trem vai pegar. Quando ele foi falar com o corvo: olha, vai ficar sem chover 3 anos e 6 meses. Vai secar tudo. Quando Deus falou isso para os corvos, querido, foi a melhor notícia que os corvos poderiam receber. Você sabe por quê? Porque para os corvos, em tempo de seca, tem fartura de comida. A plantação morre, os animais morrem. E quem se diverte são os corvos. Quando Deus falou: olha, vai ficar seco, eu imagino os corvos: glória a Deus, aleluia, vai vir tempos de fartura para nós. Só que aí Deus fala para ele, fala assim: só que é o seguinte, vocês têm uma missão, vocês vão ter que entregar alimento para o meu servo. Alimento para o meu servo. Aí eu pergunto para você: Elias, você comeria a comida que os corvos comem? Ninguém come. Por quê? Porque é passado, é podre. Então Deus falou para ele levar. Então ele não levava comida podre. Era certeza. Deus mandou os corvos porque falou assim: porque é certo que eles não vão comer aquilo que pertence ao meu filho. É certeza, eles não vão comer. Por quê? Porque está fresco. E corvo não come comida fresca. Entende, amados? Entende? Deus, quando Ele olha para nós, amado, tem 3 pregações minhas que eu tenho falado a respeito disso. Domingo lá no Happy Day, no Dia Feliz, somos apenas vaso. Se não houvesse Deus olhar para nós, não houver um mínimo de palavra de Deus em nós, nós não passamos de vaso. Nós não somos nada. Nós não passamos de vaso. Oh, Jesus. Domingo passado, o que foi pregado? Tem gente que recebe a palavra, aí o que faz? Coloca um vaso em cima, cobre a candeia, e depois que Deus, cadê minha bênção? Está debaixo do vaso, vai lá pegar. E hoje Deus está falando para você o seguinte, que Ele tem dado palavra. Você sabe por que Deus está falando essa palavra hoje com você? Primeiro, porque tem pessoas aqui que estão olhando demais para o Jordão e está rejeitando o Querite. Está com sede. A água do Querite está secando, mas ele não bebe do Querite, porque está desejando a água do Jordão. Está desejando a água do Jordão. Pastor, como que o senhor pode fazer? Você não segue direção. Você não segue direção. Você fala contra essa igreja. Você fala contra as palavras que são pregadas aqui em cima. Quando que eu disse isso? Quando você tira uma vírgula ou uma palavra. Nessa semana eu ouvi algumas coisas, meu amado, que mexeram profundamente comigo. Eu ouvi uma frase de um pastor, ele disse assim:
Quem relativiza a palavra de Deus administra algo nele que a Bíblia condena. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que palavra que é essa? Quem relativiza a palavra de Deus administra algo nela, na sua vida, que a Bíblia condena. Você sabe o que é relativizar? É tornar uma verdade absoluta da palavra de Deus em apenas um ponto de vista. A palavra de Deus diz uma coisa, não, esse é o seu ponto de vista. Não, é no ponto de vista, é meu ponto de vista. É meu ponto de vista. Tem que se dane seu ponto de vista. A palavra de Deus é a que vai se cumprir, não tem como. Não pode ser diferente. E a outra coisa que eu ouvi é que nós não somos salvos porque somos bons. Nós somos salvos porque somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. E vejo um monte de gente, pastor, nós temos que ser bonzinhos, nós temos que... Sim, amado, nós temos que fazer o bem. Mas não se esqueça que nós temos que fazer o bem, mas porém nós temos que ser justo. Por quê, querido? Porque Deus é justo. E Deus não está preparando uma igreja boazinha. Deus está preparando uma igreja justa. Sabe qual que é o profeta justo? É o que não negocia com as palavras dele. Você sabe qual que é o pastor que é justo? É o que sobe aqui em cima para pregar aquilo que Deus está mandando pregar. Não é aqui que sobe para fazer cócega no ego, nem massagem no ego. É aquele que sobe aqui, olha, filho, tem que ser santo. Tem que ser santo. Você quer ouvir que Deus quer... Ah, pastor, fala que Deus vai me abençoar. Se tu se converter, Deus te abençoa. Pastor, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Se tu consertar, Deus faz. Pastor, eu quero muito. Para de mentir. Pastor, eu quero muito. Segue direção. O corvo foi lá com a bênção. Só que você não estava lá. Você estava no Jordão. E Deus mandou você ficar no Querite. É que você não concordou. É porque o Querite tem pouquinha água. Aí você quis ir para o Jordão. Porque você acha que Deus só fala quando na abundância. Não, não. Deus pode até falar na abundância também. Mas tratar, meu amado, Deus só trata no Querite. Deus não vai te tratar na abundância, não. Pô, pastor, eu queria ser tratado por Deus lá na minha casa, no ar-condicionado. Eu falo, ai, Senhor, não tenho nada para fazer, eu acho que eu vou rasgar umas 3 notas de 100. Ai, pastor, eu não... Deus está dizendo, tem gente olhando para o Jordão, e a direção para ele é o Querite. É o Querite. O Querite só pinga. E Deus está mandando, bebe do Querite. Bebe do Querite. O que serve para você é o Querite. Eu sou responsável por você no Querite. Fora do Querite, não. Amém? A outra coisa eu já tinha falado. Deus manda falar para... Tem pessoas aqui hoje que o corvo já foi várias vezes com a bênção lá onde Deus mandou você estar, mas ele não te colocou lá. A tua bênção está indo e voltando. Faltam quantos dias para o final do ano, Denis? 8? 8 dias? 8 dias. Faltam 8 dias para o final do ano. Você tem 8 dias para estar onde Deus mandou você estar.
seguir a direção que Deus mandou fazer. Decidir, pelo menos, seguir a direção que Deus mandou você seguir. Se você decidir no teu coração, o corvo vai te achar. A bênção vai te achar. Você está orando, as coisas não estão acontecendo? Talvez seja porque o teu comportamento lá atrás, diante de algumas situações que Deus colocou nas tuas mãos, não foi agradável para Ele. E Deus hoje está mandando, olha, segue a minha direção, o meu lugar, eu quero tratar você. Querido, Deus está levantando uma igreja, com perdão da palavra, mas uma igreja de corvos, para um tempo difícil. Está vindo dias aí, dias. Se você não for um corvo, ou você morre ou você foge. Deus está te treinando, tratando você no querite, a conta gotas. Está só pingando. Mas Deus está falando que é para você ficar no querite. Querite. No querite, a minha graça te basta. No querite, eu sou responsável por você. No querite, a minha graça te basta. Agora entenda, graça só existe se houver palavra. Sem palavra não tem graça. Assim como revelação, se não tiver logos, não tem revelação. Amém? Se não tem logos, que é a palavra escrita, não tem revelação. E Deus está levantando uma igreja assim. Deus está nos dando. É para celebrar a graça? É. Mas Deus está nos dando a oportunidade de experimentar verdadeiramente aquilo que Ele guardou para nós, separou para nós nesse ano de graça. Querido, eu estou falando isso daqui com toda, assim, olha, não tem dificuldade nenhuma de falar. O trem está tão, mas tão pesado, que teve um monte de gente que não veio hoje na igreja. Achei interessante, o Vavá estava ontem lá em casa, né? Foi lá fazer a Henrique foi fazer o exame da criançada lá, para ver se já tinha negativado. Aí eu falei ontem com ele, ele falou assim, pastor, a Henrique vai trabalhar, eu não vou na igreja não. Hoje à tarde eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, irmão, você já falou, mas no nome de Jesus faz uma força, vai, porque o que Deus tem para nos ministrar nas nossas vidas hoje, falar conosco hoje, vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amados, vocês vão ver, assim como Elias viu, tudo isso daqui, nós iremos ver o porquê celebrar a graça. Amém? Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.